Saudações a todos. Vamos dar continuidade aos estudos da disciplina Física Geral. A unidade 2 será dividida em duas partes. Na primeira parte será estudado trabalho de energia e conservação de energia. Conteúdo desta videoaula: trabalho de energia, conservação de energia. Quais os objetivos desta videoaula? Conceituar trabalho e energia, entender o teorema do trabalho e energia e suas aplicações, compreender os conceitos fundamentais do teorema de conservação da energia e suas aplicações. Para dar início ao estudo de trabalho e energia, precisamos saber primeiramente o que é energia. Energia é uma grandeza escalar associada ao estado ou condição de um ou mais objetos. Aqui no exemplo, na figura, nós temos uma montanha-russa em que o carrinho está descendo uma ladeira, onde a energia potencial está sendo transformada em energia cinética. Os tipos de energia. Nós temos a energia cinética, que ela é uma energia relacionada ao movimento, que é dado por K1 meio de mv2, mv ao quadrado. Nós temos a energia potencial, que se divide em gravitacional, que é uma energia relacionada à altura. A energia potencial elástica ela está relacionada à elasticidade de uma mola. Trabalho de uma força constante. Realizar trabalho é um ato de transferir energia. Assim, o trabalho tem a mesma unidade de energia, que é Joule, e é uma grandeza escalar. Aí, na figura nós temos uma pessoa puxando um caixote, tá? E nós queremos saber qual é o trabalho realizado por essa força. Se a gente observar, essa força ela está numa direção diagonal, então a componente que é responsável por esse trabalho é a componente em x, que é dada por Fd cosseno de θ. O trabalho ele vai ser nulo quando essa angulação entre o trabalho, entre a força e o deslocamento faz um ângulo de 90 graus. Tá? Então, cosseno de 90 é igual a zero. Logo, o trabalho vai ser nulo. Tá? Ou seja, eu tenho uma força, né, que você está carregando esse pacote, tá? Que ela é oposta à força-peso, e você está fazendo deslocamento. Neste caso, nós não realizamos trabalho. Essa força não realiza trabalho. Trabalho de uma força variável. Se nós tivermos uma força variável, mais ou menos dessa forma, aqui, de acordo com essa figura, tá? E cuja função é uma função de x, ou seja, uma função de deslocamento, a gente pode chamar essa força de força resultante que atua nessa partícula, né? E essa partícula tem uma certa massa m. Se dividirmos o intervalo em x2 a menos x1, tá, em pequenos intervalos chamados ΔXi, podemos escrever o trabalho desta forma, que é o somatório da força, né, da quantidade de força, né, em cada intervalo, tá, em cada ponto dessa curva, vezes esse intervalo de deslocamento. Tá? E se eu fizer esse ΔXi tender a zero, ou seja, tender a esse ponto, tá? Nós temos a chamada integral. Então, o trabalho vai ser a integral de fx dx, onde vai de x1 a x2, tá? Que, para falar a verdade, essa equação nada mais, nada menos do que a área sob esta curva, né? Então, o trabalho é a área sobre essa curva quando nós temos uma força variável. Tá? Como eu já disse, né? O trabalho é a área sobre a curva de força em função da posição. Vamos mostrar agora uma aplicação que nós acabamos de ver. Nós temos aqui: um operário empurrou um bloco de 27 kg por uma distância de 9,2 metros no piso plano com velocidade constante, aplicando uma força dirigida de 32 graus abaixo da horizontal. Se o coeficiente de atrito dinâmico é 0,2, qual o trabalho é executado pelo operário sobre o bloco? Vamos lá para a solução. Vamos esquematizar a situação. Nós temos um bloco, tá? E nós aplicamos uma força em diagonal com uma angulação de 32 graus e fazemos esse deslocamento dessa massa, com o deslocamento ΔL. Tá? Bom, a questão é dizendo que o bloco está se deslocando com velocidade constante. Então, se está se deslocando com velocidade constante,
a força resultante sobre esse bloco é nula. Portanto, o trabalho dessa força, né, vai ser nula. O problema pede para determinar o trabalho da força exercida pelo trabalhador. Como o F é constante, o trabalho é dado por delta ômega F igual a F vezes o deslocamento, que é o delta L. Onde delta L é o vetor de deslocamento do bloco. Como o ângulo entre F e delta L é θ, teremos, né, aquela componente que foi falada anteriormente, né, que é uma componente, quem realiza trabalho é essa componente em x, que é dado por F cosseno de θ, vezes o deslocamento. Continuando a resolução do problema, colocando o diagrama de força, fazendo esse diagrama de força, nós temos a força normal, a força peso e a força aplicada, né, aquela angulação de 32 graus, e nós temos a força de atrito. Quando a gente faz o somatório de forças em y, nós temos que o somatório de forças em y tem que ser igual a zero, né? Então nós temos que Fn menos Fg menos F seno de θ que é igual a zero. Então a força normal é dada por F seno de θ mais Mg. Agora a gente vai ver as forças em x. O somatório das forças em x também tem que ser igual a zero. Mas quais são as forças em x? É a componente da força aplicada, que é F cosseno de θ, menos a força de atrito. Então, fazendo toda essa resolução, tá? Substituindo-se a equação 4 em 1, nós temos esta equação para o trabalho. Então, o estudante deverá perceber que o resultado acima é consistente tanto para o caso em que θ é igual a 0 grau, quanto para θ igual a 90 graus. Substituindo-se os valores numéricos que a questão havia pedido, nós temos que o trabalho realizado por essa força é aproximadamente igual a 560 joules. Agora vamos estudar um pouco sobre energia mecânica. Porque precisamos saber o que é energia mecânica para se estudar a conservação de energia. A energia mecânica é aquela energia devida a corpos em movimento, que é a energia cinética, e ou armazenada em sistemas físicos, no caso da energia potencial. Na ausência de forças dissipativas, atrito e resistência do ar, a energia mecânica é conservada, ou seja, permanece constante, havendo apenas transformação em suas formas cinética e potencial. Um sistema físico nessas condições é dito sistema conservativo. Nós temos exemplo de um peso em queda livre. Nesta parte de cima, nós temos a energia potencial, dada por U igual a mgh. Nós temos uma certa altura x, e esse corpo ele vai cair por conta da aceleração da gravidade. Quando esse corpo chega a esse referencial, zero, toda a energia potencial é transformada em energia cinética, que é dada por meio de mv ao quadrado. Como não tem resistência do ar, a gente não está considerando a resistência do ar, essa transformação de energia de uma para outra é conservativa. Então a energia mecânica é conservada, tá? E é dada pela soma da energia cinética mais energia potencial. Quando a variação de energia potencial for igual a zero, nós temos a conservação de energia mecânica. E quando ela for diferente de zero, a energia ela não é conservada. A energia mecânica não é conservada. Vamos para mais uma aplicação. Duas crianças brincam de acertar com uma bolinha lançada por um revólver de brinquedo situado na mesa. Uma caixinha colocada no chão a 2,2 metros da borda da mesa. Lucas comprime a mola de 1,10 cm, mas a bolinha cai 27 cm antes da caixa. De quanto deve ser a mola a ser comprimida pela Laura para atingir o alvo? Nós temos essa seguinte situação. Essa mola está sendo comprimida pela massa e essa mola ela lança essa bolinha. Então o problema é saber que quando é que vai ser o tamanho da compressão da mola para acertar essa caixinha. Então vamos lá. A solução. Bom, com a conservação de energia, a gente pode dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, substituindo, nós temos que a energia cinética inicial mais energia potencial inicial é igual à energia cinética final mais energia potencial final. Então, quem vai ser a energia cinética inicial? Ela vai ser zero, o valor dela é zero, porque a bolinha vai estar em repouso, ou seja, a velocidade dela é igual a zero.
mas nós temos energia potencial que é devido à compressão da mola. E quem vai ser a final? Quem vai ser a energia mecânica final? Só vai ter energia cinética, porque a bolinha ela saiu com uma certa velocidade, ela vai ter uma certa velocidade, mas em compensação ela não vai ter mais energia potencial, porque não tem mais interação com a mola. Então, eu fiz o primeiro lançamento, tá? Então fica Kx1 ao quadrado igual a mv1 ao quadrado. Como o problema está pedindo um segundo lançamento, porque o primeiro deu errado, né? Eu não consegui atingir a caixinha, então eu faço um segundo lançamento. Então fica Kx2 ao quadrado igual a massa V2 ao quadrado. Fazendo uma relação, nós temos a relação 1. Lá pelos conceitos de cinemática, unidimensional, nós temos que o movimento horizontal para esta bola é dada por esta equação. Tá? Então, para o primeiro lançamento, a gente viu que a bolinha caiu antes da caixinha. Tá? Então, o espaço, né, o L-D é igual a V1T, que foi a primeira velocidade, no primeiro momento. E no segundo lançamento, a bolinha ela tem que andar esse L, que é justamente esse L que é 2,20, ou seja, para acertar a caixinha, eu preciso dessa equação, né, que está dizendo que a bolinha ela tem que viajar nesse deslocamento com essa velocidade. Então, fazendo uma relação com essas duas equações, nós temos a equação 2. Se substituirmos a equação 2 a 1, temos esta relação da distância, né, com o deslocamento da bolinha. Então, substituindo os valores da questão, nós temos que o deslocamento da bolinha tem que ser 1,25 centímetros para acertar a caixinha, ou seja, faltou 1,25 centímetros para que a bolinha caísse dentro da caixa. Bom, agora finalizamos essa primeira parte da unidade 2, tá? E estas são as referências, tá? Temos do Halliday, do Nassau, do Chipre, o Chaves, o Ciro, o Silway, o McKelvey, o Bauer, o Keller e o Knight. Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Charlie Chaplin.